Fala galera, então vamos para a segunda parte do passo a passo aqui do vídeo, né, da Sanca, nessa ilha, zona gigante, como eu falei, essa Sanca aberta, né. Então gente, eu tive que faltar no dia que foi finalizar essa Sanca. Então essa outra aqui, como vocês podem ver, é a mesma coisa, só a diferença é que tem esses cantinhos fechados aqui. Então o passo a passo vai ser nessa Sanca aqui, mas é a mesma coisa da outra, do final, né, da parte final da Sanca, né. Primeiro vídeo, vou deixar aí na descrição desse aqui, nós mostrou o passo a passo do início dessa Sanca, essa primeira, né? Aí no caso, como eu tive que fazer um procedimento aqui, retirar um sinal aqui no meu rosto, eu não pude ir trabalhar nesse dia, meu irmão fez sozinho. Então no dia que eu voltei, nós fomos finalizar essa daqui. Mas o processo é o mesmo, tá? Aí como vocês podem ver, essa aqui tá mais seca, que foi o que nós fizemos primeiro, que finalizou. E aqui no caso já estou começando mais ou menos do ponto que eu tinha deixado na outra, né? Aqui esse fechamento, a gente tem que dar acabamento antes de colocar o fundo desse forro, né? Fechar o forro, porque senão depois fica ruim você fazer esse acabamento aí. E o processo do gesso é sempre aquele, né? Passando o gesso, depois você vem com ele cruzando novamente, tá sentido, né? É para o gesso ficar bem liso, sem ondulações. Fazendo dessa forma você vai ter um bom resultado. Claro que a gente sabe, como eu falo para vocês, no início é sempre difícil. Por quê? Começa a arrepiar o gesso. Começou a arrepiar, você vai lá, passa ali as empilhadeiras, tira aquele excesso que está arrepiando e passa novamente. No caso, se você vê que o gesso está muito mole ali, você espera um pouquinho, ele dá aquela enxugadinha. Eu digo a mola assim, ele passa aí no caso na placa, mas sempre o gesso que você passa na placa ele seca quase que instantâneo, né? Então aqui eu já estou finalizando esse fechamentozinho, que nós chamamos de fechamento, né, da Sanca. Estou no acabamento final, não posso mostrar na íntegra, porque senão o vídeo fica muito longo, apesar de fazer em duas partes, mesmo assim o vídeo fica muito longo, né? Então isso aí você tem que deixar bem lisinho, porque depois que você fechou, não tem mais como você fazer isso aí. Fica muito dependioso, né? Então aí tem que ter acabamento, que senão fica feio sem acabamento. Se você olhar direitinho, você consegue ver essa parte aí, né? Mas perceba aí que tá ficando bem acabado, né? Bem liso mesmo. Que é a forma correta, assim, fica bem lisinho mesmo. Já com esse aqui todo acabado, aqui todo acabado, né? Agora estou mostrando aqui que nós vamos fazer, colocar o fundo desse forro, né? No caso aqui eu mostro os arames já estão esticados aqui, os arames estão aí amarrados nos caibros. E nós vamos colocar o fundo desse forro. Vou colocar o fundo, né? Que vai ser a parte, depois você vai vir colocando as barras lisas que vai esconder a iluminação. Aqui no caso nós colocamos essa régua aqui amarrada de um lado e do outro aqui, para que ela possa sair no mesmo alinhamento sem nenhum problema, né? A gente bota um calcinho aqui que é para ficar justamente a medida ali que vai ficar nas laterais, né? Para não fugir muito. Aí vamos amarrar. Para dificuldade primeira dessa primeira placa que é muito difícil porque tem que sair, como eu falei, tem que sair com ela na mesma altura e no mesmo alinhamento, tipo no esquadro, né? Para não ter problema nas outras placas futuras. Isso aqui no caso é a fiação onde vai sair as fitas da iluminação de LED, né? Só para lembrando que sempre que essa parte de elétrica não é com nós. Muitas vezes as pessoas falam que está feito de forma errada, tá o fio exposto, né? Mas isso aí não é com nós, não tem nada a ver com isso, parte de elétrica. Nossa parte é somente o gesso. Então certo ou errado, mas isso aí é por conta do eletricista, né? E no caso aqui foi o próprio cliente que fez a instalação elétrica. Aqui nesse caso nós temos que sair com os 4 cantos da placa amarrados. Fizemos 4 amarradinhos, né? Os 4 arames. E esse canto aqui, por exemplo, temos que fazer amarrar com as 2 pernas de arame para poder apertar, senão não teria como se apertar. Segurar a régua aí, como eu falei para você, na mesma posição, na mesma altura, né? Que meu irmão tá apertando aqui o arame, amarradinho. Ele tinha fugido um pouquinho, puxou um pouquinho para a posição correta.
Enquanto não chumbar essa primeira, ela vai querer movimentar, né? Aqui no caso eu já vou chumbando. Vocês podem perceber que sempre eu estou chumbando, meu irmão colocando as placas e eu vou chumbando atrás. Aí esse espaço que fica entre esse fundo desse forno, né? E esse fechamento tem esse espaço, a gente deixa justamente uma folga para não ter perigo de a placa não passar. Você tem que preencher todo esse espaço com chumbo, né, de gesso, com cinzal. Chumbo de gesso com cinzal, para que não tenha risco de passar poeira vindo desse telhado, né, que nas casas, aqui 90% das casas são de telhado. Não venha sujeira desse telhado ou até mesmo algum tipo de inseto, né? Então tem que deixar isso todo bem fechado e vedado com cinzal. Lembrando, gente, que cinzal, a gente sabe, trabalha na área do gesso, quem já tem um bom conhecimento, com certeza todo mundo conhece, mas às vezes muita gente não entende nada e não sabe o que é. Eu recebi um comentário desse, a pessoa perguntando o que era cinzal, se era a mesma coisa de escola. Não, gente, o cinzal é cinzal, essa bucha que a gente coloca aí, que embebe no gesso. E esse gesso também aqui, outros comentários, a pessoa pergunta se é gesso escola. Não, isso é gesso normal. E a gente passa o cinzal, né, que é aquela estopa, em algum lugar conhecido como estopa também, né, que é aquela fibra que vem, em alguns lugares até usa fibra de coco, mas a nossa mesmo é de cinzal, né, a fibra de cinzal, que é aquele que nós chamamos, no interior, antigamente chamava de croá, para ser croá isso aí. Mas parece uma palma, né, uma palma que ela é colocada na máquina e tira essas fibras, né. Aqui o forro está todo fechado já, como vocês podem ver. E a gente deu aquela acertadinha nas laterais tudinho para que essa forro fique bem alinhado para colocar essa barra lisa que nós chamamos, que é onde vai esconder a iluminação de LED, a fita de LED no caso, né? Aí já tá toda acertadinha, bem certinho. Aqui nós vamos colocando já essas barras lisas. Lembrando que essa barra lisa é com 8 centímetros, 8 centímetros de altura, tá? Esse rasgo vai ficar com 20 centímetros de largura, né? O rasgo aí. Tem 16 centímetros de altura, essa barra lisa tem 8 e vai ficar com 8 centímetros para cima. Esse espaçozinho aqui entre o fechamento dessa barra lisa, ele ficou um pouquinho, parece que com mais de 6 um pouquinho só. E aí, apesar do meu irmão colocando com gesso cola, mesmo assim eu venho atrás colocando um pouquinho de chumbo normal de cinzal com gesso, né? Pra ficar bem garantido. Lembrando que o chumbo, esse chumbo aí, é um chumbozinho bem pequenininho, um bolinho de chumbo bem pequenininho para que não tampe esse espaço onde vai esconder a iluminação. Se você colocar um chumbo muito grande, vai tipo que fechar. Aí não vai ter como se colocar a iluminação aí dentro. Aí você percebe que meu irmão está colocando gesso cola na peça, né? Bem uma quantidade bem generosa mesmo. Gesso cola, ele vai colocando aí, né? Só com gesso cola já é suficiente para segurar isso aí. Mas nós gostamos de fazer um trabalho bem reforçado, né? Aí já coloca um bolinho de chumbo aí bem na emenda das duas pecinhas. E esse trabalho, gente, de gesso é um trabalho que suja muito a pessoa. Então quem tiver aquele probleminha, que não quer me sujar, é muito difícil para trabalhar com a área do gesso. Porque é muito poucas pessoas que trabalham com gesso que não se suja, tá? Pouquíssimas mesmo. Aqui já nesse caso já fechou todo esse forro, já deu um acabamento nesse fundo. Agora aqui eu já vou fazer o acabamento nessa lateralzinha aqui, a bandeja da sanca, no caso. Essa régua é importante colocar ela aqui nos cantos, para que fique o canto bem alinhado. E ela é colada com gesso mesmo. Aqui na placa, principalmente para você que tá aprendendo, é meio dependioso para você colar ela aqui, porque na hora que você vai colocar ela com gesso, como eu falei, o gesso é quase que instantâneo. Então fica difícil para você movimentar ela se você ficar um pouquinho fora do local. Então, nesse caso aqui, você pode estar fazendo um pouquinho de gesso cola. O gesso cola tem mais flexibilidade, ele demora mais a secar, né? Aí você pode colocar ela aqui e pode movimentar um pouquinho ali por um instante assim ali, colocar ela na posição correta. Aí você vai fazer e deixar esse canto bem alinhado, né? Que é o propósito mesmo, é deixar bem alinhado assim. Então, sem a régua é até possível você fazer, mas não com aquela mesma perfeição. Colocando essa régua, tá? Se você não tiver essa régua tondeira, nesse caso aqui, você pode fazer mesmo com a régua dessa régua normal, essa quadrada, que geralmente os predeiros usam, né?
Aí você vai passando o gesso aí, sempre dando aquela cruzada. Aqui, ó, ficou um pouquinho de excesso, tem que tirar esse excesso aí. Nas paredes aqui, nesse caso aqui é a cozinha, né? É o revestimento 3D aí, mas é de revestimento cerâmico, não é gesso não. Cerâmico mesmo, cerâmico 3D. Você vai passando de um jeito, passa de outro, porque assim deixa o seu forro bem liso, tá? Lembrando sempre que eu gosto de falar pra vocês, se você que está começando, está aprendendo, talvez seja mais difícil você fazer esse acabamento. Então você pode estar fazendo somente aquelas emendas das placas, o acabamento, né? Somente nas emendas. Também fica legal. É que aqui na nossa região já vem esse hábito de há muito tempo, que eu não sei de onde vem. Então a gente também foi acostumado a fazer gesso só na junta, né? A gente viveu muitos anos em São Paulo e lá é utilizado somente na junta. A gente recebe muitos comentários, às vezes crítica mesmo, das pessoas criticando porque a gente faz isso. Mas é que aqui na nossa região é apto de fazer assim. Então vem essa tradição velha, se você for querer fazer somente acabamento na junta, as pessoas vão achar estranho, vão achar que você não está fazendo da forma correta. Então a gente tem que se adaptar de acordo com a necessidade. E você vai passar a desempenadeira aqui nesses cantos para tirar esse excesso de gesso que vai ficando. Aqui você vai ver tá caindo aí, o excesso de gesso está ficando aí nesse canto. E também depois que você finaliza tudo, é importante você passar aquele carrinho que a gente usa. Nesse caso eu não mostrei, mas tem alguns vídeos eu mostro. Passando o carrinho nesse canto aí para tirar todo esse excesso de gesso. Aqui eu estou tirando essa régua, no caso eu tirei com certa facilidade, ele foi colado no riscola. Percebo que o riscola não está muito seco ainda, está um pouco flexível. Você vai tirando esse excesso dele aí. E em seguida vem com um pouquinho de gesso para dar aquele acabamento assim final, para ficar bem aí, você vai passar um pouquinho de gesso para dar aquele acabamento final. Fica no grau mesmo, tá bom? Então é esse vídeo de hoje, gente. Era bastante essa dica aí pra vocês, bastante essa sanca, né? Na verdade, esse tipo de sanca, gente, tem muitos vídeos aqui no canal. Se você ver outro vídeo nosso fazendo de outra forma, mas é que geralmente a gente faz realmente, às vezes a gente muda um pouquinho para diversificar o tipo do vídeo, o tipo de serviço, para não ficar a mesma coisa. E a gente faz serviço, às vezes o mesmo serviço a gente faz de vários sentidos. O importante é que o final fique com a mesma qualidade e perfeição. Então esse vídeo de hoje, essa pequena dica para vocês aí. Eu tenho certeza que vocês seguir à risca todas essas dicas que a gente passa aqui. Lembrando que eu tenho mais de 310 vídeos aqui no canal. Então você pode estar olhando e você vai aprender. Então forte abraço aí, até o próximo vídeo.